Fala, tripulante Sailingcast, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais um episódio do podcast feito de velejador para velejador. Eu sou Alexandre Bandeira e minha missão é construir um legado da vela brasileira e inspirar novos praticantes na modalidade. E com produção audiovisual, Ziomap, apoio Santec, Rádio Vela Show e Whitec IT Soluções, hoje eu tenho a honra de receber aqui no nosso estúdio Sailingcast, direto da capital da vela, ele que é um velejador, que já passou por diversas modalidades, tem uma história incrível aí no mar, com o vento, em diversos tipos de barco, que também tem influenciado muita gente na vela, e empresário, CEO da marca North Sails, né, que é uma grande marca fabricante de velas náutica. Com vocês, Lucas Matos. Muito obrigado, Lucas, por aceitar o convite de participar aqui do Sailingcast. Bom dia, Ale. Obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Que legal. Lucas, a gente começa sempre esse bate-papo aqui falando do início, né, da vida das pessoas dentro da vela, né, da paixão do vento e do mar. Como é que foi o começo da tua história no mundo da vela? Quem que te influenciou? Aonde foi? E quando? Certo. Então, minha família já vem da vela desde meu pai, meu tio-avô. E eu nasci... meu pai já me me levava para o clube desde criança, lá no Rio Yacht Club, né? O Sailing, em Niterói. E foi natural, assim, meu primo Rodrigo, um pouco mais velho que eu, já tinha um barquinho, eu comecei a passear no barquinho com ele ali, né, no meio dos outros barcos, e daqui a pouco eu comecei a ter mais interesse. Meu pai comprou um Optimist para mim e assim fui levando, fui aprendendo, fui tomando gosto e acabou dando aqui. Que legal. Quem que nessa época iniciou junto com você? Tem algum atleta hoje que continua na vela, que começou com você daquela época? Que você saiba? Sim. Eu sou um pouco mais novo da minha turma, sempre fui o mais novo lá da galera do Sailing. Mas o Marco Grael um pouquinho mais velho que eu. Quando eu entrei no Optimist ele estava saindo. E a Martine também velejou comigo. A gente fazia parte lá dos Curucat na época, que eram a galera lá do clube que era treinada pelo Curuca. E tem também o Lucas Swan, que é um dos meus melhores amigos, e hoje ele trabalha como coach de laser na Finlândia, se não me engano. E, bom, isso do meu clube, né? Entre outros, do Yacht Club Rio de Janeiro, ali amigos próximos que seguem velejando até hoje. Que legal, você pegou uma turma aí que continuou firme, né, na vela aí, uma galera, uma geração boa, né, Sim, Lucas? sim. Normalmente, o pessoal que entra no Optimist não tem muita, vamos dizer, percentualmente falando, não leva muito, não dá muita continuidade, mas tiveram nomes que hoje em dia são bem presentes aí no mundo da vela. E a partir daí você começou a encarar as regatas? Desde cedo, né? Assim, fiz uma escolinha de Optimist, já comecei... Até porque meu pai sempre fez regata quando era moleque, e o espírito do clube é regata, né? Então já era a cultura que se tinha lá, e eu só entrei na mesma onda e fui tomando gosto. Com 10 anos eu já estava disputando o Campeonato Brasileiro. Acho que com 9 anos foi meu primeiro Campeonato Brasileiro, em Porto Alegre, de Optimist. Com 10 anos, já em Niterói, 2004, liderei metade do campeonato e comecei a dar umas vaciladas ali e acabei em quarto.
Então ali você começou a se destacar, então. E a partir do Optimist, qual foi o próximo barco que você foi? Para o laser? Sim. Naturalmente, na época, eu com 13 anos já estava grande para o Optimist. E migrei para o laser. Aproveitei que teve os Jogos Pan-Americanos em 2007. Meu pai conseguiu um bom preço num laser que tinha corrido o campeonato. E aí ele me deu um laser 4.7, na época 15 mil reais. Pois é. Era um preço que se comprava um laser, hoje em dia Pois é. não é bem assim, mas... e aí já comecei me dando bem, já ganhei o brasileiro, acabei ganhando 2 brasileiros e fui levando, mas sempre como diversão. Eu competia, mas pelo prazer de velejar e nunca num ponto de vista profissional. Até porque meu pai sempre me falou que vela não dá dinheiro. Então, eu tinha muito em claro que enquanto eu era adolescente, eu estava ali, mas o meu foco era estudo, profissão, arrumar uma carreira e tal. Me explica um pouco sobre essa transição de Optimist para o laser, né? Sempre que eu converso com alguém que teve esse histórico, essa passagem do Optimist para o laser, traz essa mesma conotação que você trouxe aqui. Eu já não tinha mais tamanho para navegar no Optimist e a gente foi para o laser. Como que é essa transição? Ou seja, se tiver tamanho, até qual idade pode velejar no Optimist? Até 15 anos. Então tem um limite de idade. Sim. Mais que 15 anos você não pode velejar. Então, se você migra para o laser antes dos 15 anos, você, de uma certa forma, está antecipando a ida para o laser, é isso? Sim, sim. É o que eles chamam de pé na cova, né? É quem já está saindo do Optimist. Só que, assim, o Optimist é um barco pequeno que aguenta ali até, para você velejar em alta performance, até 50 e poucos quilos. Quando a criança já está com 60 quilos, ela já... Está muito grande, afunda o barco não consegue desempenhar. E 60 quilos já é um peso que você consegue começar a velejar um laser 4.7, que hoje eles chamam de Ilka 4. Ah, tá. Ou qualquer outra classe dessa de dupla, 420, snipe já pode ser um começo. Então, assim, é uma transição natural, sabe? Então, quer dizer, quando vai para o laser, tem que também ter um peso mínimo para poder o barco desempenhar. Sim, claro, sim. E a partir de 60 quilos, você acha que seria... Na verdade, 60 quilos é um peso que você, se você quiser começar com menos, não tem nenhuma limitação. Ah, tá. Mas se der 12, 15 nós de vento, você já não aguenta mais o barco e você não vai ganhar regata. Então, assim, 60 quilos é leve, mas... é um começo sabendo que você vai ganhar peso. Você está com 13, 15 anos, você sabe que você ainda vai ganhar peso ali. Então, você tem uma curva que vale a pena você já fazer uma migração ali. Entendi. E qual que foi essa mudança? Explica pra gente, você que é um especialista, que se o nome laser agora se tornou o Ilka, né? Sim. Qual foi o motivo da mudança do nome dessa embarcação? Teve algum fator? Político. Nada que... Sim. Coisa de empresarial, de direitos, de nome, de imagem, essas coisas assim. Porque laser era o nome da montadora, né? Do estaleiro, vamos dizer assim. Sim, é uma questão de fabricante com o dono da empresa que, sabe... produzia-se em tal lugar, passou a se produzir em outro lugar e aí, sabe, se desentenderam quanto a alguma coisa sobre os direitos de uso do nome e Ilka tem ele é o acrônimo de algum... Isso, International Laser Class Association. International Laser. Então o nome laser continua dentro do... Sim, bom, na verdade que na época que eu velejava ainda era laser e já existia a entidade Ilka. E eles só abreviaram, não sei se essa abreviação realmente ainda é esse acrônimo, se mudou. Até porque no mundo da vela o laser é uma classe fechada e eles têm os fornecedores de vela fechados. Então, assim,
A North Sails fabrica em Sri Lanka velas para laser, mas não sob o nome North Sails, sim sob o símbolo laser. E é uma linha de montagem de fabricação completamente separada. A gente não pode comercializar como o North Sails pode comercializar isso, então não tem exatamente um grande interesse comercial em investir muito nessa área para mim. Então quando tem um campeonato de ILCA, né, da modalidade ILCA, o barco ele tem que ser especificamente fabricado por esse fabricante? Sim, ou homologado. Acho que tem... Se tem poucos lugares que se fabrica. Na época tinha Austrália, tinha um barco que fabricava-se no Chile, Inglaterra. Então, assim, para ser homologado. E aí, quais campeonatos que exigem essa homologação? Só internacionais? Todo campeonato nível nacional, internacional principalmente. Então, o campeonato nacional também exige essa certificação. Sim, o barco vem como se fosse um número de série, bonitinho. E hoje um barco... Para medição, não posso correr um campeonato brasileiro de laser com um holder e falar que é um laser. Assim, mas se eu fabricar um laser na minha casa, eu não posso... Não. Talvez a regata aqui da Semana de Ilhabela, de monotipos, alguma coisa mais local, não exijam, mas também não estaria correto. Se você for protestado, tá. Você pode ir para a rua. Entendi. Interessante isso, né? Quer dizer, para participar de um campeonato, mesmo que seja nacional, você tem que ter um barco homologado. Sim. E hoje esse barco gira em torno de quanto, em termos... Você tem uma ideia? Você falou de 15 mil lá há 20 anos atrás, Sei. pouco mais. Não tem Eu uma acho ideia? que por menos de 60 mil, acho que você não... Dólares ou reais? Reais. 60 mil reais em torno de... Não sei te dizer exatamente. Porque também eles começaram a introduzir algumas peças de fibra de carbono, né? O top do mastro, algumas coisas assim. Então também o barco mudou um pouco, sabe? Cada vez mais para aumentar a performance. Isso. Porque, assim como qualquer classe, o jeito como se veleja vai evoluindo, novas técnicas vão sendo descobertas e melhorias vão sendo necessárias para o barco conseguir atender aquela demanda também. Isso acontece em qualquer classe de vela e imagino que em qualquer modalidade de esporte também. Hoje o ILCA é uma modalidade olímpica, claro, a gente tem um histórico grande aí, né, com o nosso querido Robert Scheid, né, resultados, né, na época ainda a laser. Quais barcos hoje são classes olímpicas? Você saberia dizer pra gente? O laser vive ali, né? O pessoal fala que vai, não vai, mas ainda segue. É o 470 misto, Nacra, né? Nacra 17? Nacra 17. Laser radial feminino, Ike foil, né? A prancha. O kite foil. Kite foil também já é uma classe olímpica. Já teve Olimpíadas. E o Pan-Americano que você participou foi no Rio de Janeiro? Não, não participei do Pan-Americano. Os barcos vieram... entendi. E vamos dizer, importaram-se os barcos para participar do campeonato e depois disponibilizou-se para venda a um preço um pouco mais... que já era usado, não era exatamente novo e tal. Normalmente quando vai para um campeonato internacional, os barcos são da organização, né? Sim, dependendo. Você aluga, quem faz por exemplo, vou correr um campeonato na Croácia. Eu não vou levar meu barco daqui para lá. A organização disponibiliza barcos, mas você tem que alugar. Você paga. Na inscrição está lá o preço embutido. Do valor da alocação da embarcação. Você já fez algum campeonato internacional? Sim. Onde? Sim. Bom, de
desde do Optimist já viajei um bocado. Tô pensando aqui, Argentina, né? Porto Rico, Estados Unidos, Itália, Suíça, Grécia. Depois, no laser, fui para Turquia, Croácia. Acho que por aí. Bastante, né? Por aí. Viajou bastante, conheceu muitos lugares aí, né? Sim. E as categorias que você correu, em algum momento... Bom, você começou falando que no Optimist você já estava viajando. Sim, sim. E aí, depois daí, qual foi? Até onde que você foi nas viagens? Com que barco? Bom, depois de laser, né? Ainda viajei um pouco. E por último de snipe, que foi uma breve passagem que eu tive enquanto eu estava na minha faculdade, que por sorte era uma faculdade militar e tinha um grêmio de vela dentro do quartel. Eu fiz uma breve campanha de snipe com o meu proeiro Douglas e cheguei à Venezuela a competir lá. Foi uma experiência interessante. Então, quer dizer, você, apesar de não ter se dedicado como profissional, porque, como você falou no começo, seu pai falou, não vai velejar porque vela não dá dinheiro, você se dedicou bastante à vela, né? Sim, claro. Eu acho que talvez seja uma comparação interessante como se fosse o boxe, né? O boxe olímpico é amador, que eles dizem. Se você vai e faz uma luta por cachê, ou igual esses caras que Mike Tyson aí da vida, você já não pode mais competir no boxe olímpico. Então, assim, tem uma... Não sei exatamente onde seria a linha entre amador e profissional, mas definitivamente eu não recebia um salário para fazer o que eu fazia. Fazia pelo esporte e de vez em quando tinham auxílios de programas de incentivo do governo, coisas do tipo, mas nunca uma remuneração pelo trabalho. Porque você se dedicou representando o país, pelo que eu estou entendendo. Perfeitamente, perfeitamente. Porque a partir do momento que você se torna um profissional, na verdade, profissional da área, né, que você vive disso, você, na verdade, passa a atender às demandas de tripulações que pode ser de qualquer lugar do mundo, né? Exato. Perfeito. E que faculdade que você fez eu fiz uma faculdade, vamos dizer, bacharelado em Ciências Náuticas, tá? É um nome meio aleatório. Nada mais é do que Marinha Mercante, que as pessoas perguntam e aí eles falam, o que você fez na Marinha? Marinha Mercante. Não, aquele lá na Escola Naval. Eu falei, não. Não é EFON? É EFON. É EFON. EFON é Escola de Formação de Oficiais da Marinha Mercante. Você cursa um período dentro do quartel lá, na Marinha. Fica no Rio de Janeiro. Mas depois daquele período, você é civil. Tá. Você sai da Marinha e você vai embarcar em navios comerciais. Container, petróleo, granel, o que seja. E a Marinha de Guerra, que é na Escola Naval, na ilha ali do aeroporto Santos Dumont e tal, é para seguir carreira militar. É outra escola. Tá. Você, por acaso, será que foi a mesma turma do Jonas Gomes? Quando eu saí, ele estava entrando. Então mais ou menos se encontraram. Alguma coisa assim. Acho que não nos encontramos, na verdade. Não se encontraram. Não. Ele entrou no ano seguinte ao que eu saí, se não me engano. E você atuou algum momento dentro desse segmento da Marinha Mercante? Sim. Trabalhei 5 anos. Ficou embarcado? Embarcado. E tem um sistema de fica um tempo em terra, fica um tempo embarcado. Sim. Como é que foi essa experiência? Sim. No início, você tem que fazer um ano de estágio. E um ano de dia de mar, né, que eles chamam. Não é um ano corrido, é um ano contando dias dentro do navio. 365 dias dentro do navio. E eu, com pressa de querer fazer e alcançar e tal, eu fiz 6 meses
direto, embarcado. Aí voltei, fiquei 1 mês em terra, aí corri semana de vela aqui, que coincidentemente também foi a época que eu comecei a namorar a minha atual esposa. E na sequência eu voltei para mais 6 meses embarcado. E em 13 meses eu cumpri o meu 1 ano de mar. E aí na sequência eu fui contratado pela Transpetro, que tinha uma escala para os navios de longo curso, né, que fazem viagens internacionais. Tinha uma escala de 120 dias embarcado para 60 dias em terra. E aí eu fiquei um pouco mais de 1 ano nessa escala. Depois eu fui para uma escala de 90 dias por 45 em casa, 90 embarcado, 45 em casa. E finalmente depois eu troquei de empresa, fui para uma empresa norueguesa que eu ficava 60 dias embarcado e 60 dias em casa. E essa empresa norueguesa estava instalada no Brasil? Isso. Atuando no mercado offshore aqui no Brasil. E dentro de uma embarcação estrangeira, vamos dizer assim, você deve ter tripulantes de diversas nacionalidades. Sim. Qual é a língua que vocês falam dentro do barco? Inglês. Inglês sempre. Então tem que ter o conhecimento aí da língua inglesa dentro Sim. da... Na faculdade eles ensinam, tem 3 ou 4 matérias de inglês específico para marítimos. Então, termos, nomenclaturas, formas de se comunicar via rádio, formas de, enfim, tudo que você precisar saber sobre comunicação, eles chamam de maritime, marítimo. Né? E você aprende tudo lá e você reforça tudo no teu estágio, né? Que você vive na prática o que é tudo aquilo que você leu no papel. Numa embarcação brasileira também a língua é inglesa ou não? Não. Embarcação... a regra é que a língua a bordo tem que ser uma língua comum a todos. Ah, tá. Então, se você só tem brasileiros, você pode usar o português. Ah, tá. Mas se você, por exemplo, eu trabalhei na Transpetro, né, num navio só com brasileiros, mas em viagens internacionais. Então, se eu podia falar português o dia inteiro, chegava perto de um porto, eu falava inglês. Tinha que falar inglês. Toda a parte de relatórios, de envio de informações para as autoridades locais, enfim, tudo em inglês. E na carreira militar da Marinha Mercante, né? Você sai com uma patente específica como a gente conhece das amadoras, mas ali você está sendo um profissional, como, só trazer como exemplo, né? Aqui é minha ignorância, tá, Lucas? Como arrais, mestre, capitão, quando se sai formado na EFON, sai com qual patente? Vou tentar dar 3 respostas. Tenho a patente militar, que por ter cursado um ensino superior, você é automaticamente promovido a 2º tenente. Mas quando você se forma, você vai para a reserva não remunerada. Então hoje eu tenho uma carta que eu sou 2º tenente. Se a Marinha me convocar, por exemplo, eu sou 2º tenente, sou um oficial. Isso é uma coisa. Pá. A outra coisa é uma categoria profissional marítima. Você recebe uma caderneta de inscrição em registro, ou Seaman Book, que as pessoas falam, que é equivalente a Deck Officer, ou, no caso de outras pessoas que fazem a parte de máquinas, é Engine Officer. Então, eu fiz a parte de navegação, então eu era Deck Officer, oficial de serviço em navios comerciais. Posso ser responsável pelo quarto de serviço, tirar a minha navegação. Tem várias, vamos dizer assim, várias responsabilidades que vêm com isso. E
e é uma carta internacional com homologação internacional, né, emitida pela Marinha, mas com reconhecimento internacional, tanto que você faz quando você vai trabalhar em navios que não são brasileiros, você faz essa correlação e tira a documentação da bandeira do país, do navio que você vai embarcar e tal. E eles olham para um e olham para outro e te emitem o certificado na hora. Uhum. E por último, por ser deck officer e ter ser um profissional, né, da Marítimo, a Marinha do Brasil te concede uma equivalência ou também uma autorização como se fosse capitão amador automaticamente, sem precisar fazer nada, porque você já cursou 3 anos fazendo aquilo e muito mais do que o requisito para ser capitão amador. Então, eu fui lá na Marinha, falei, sou oficial de náutica, mas gostaria de ter uma habilitação amadora. Aí eles, na mesma hora, me dão uma carta de capitão amador também. Essa ia ser a outra pergunta que eu ia te fazer, né? Qual que seria essa relação dessas patentes, né? Dessas certificações para quando a gente vem para a vela recreio, né? Sim. Então, ou seja, na verdade já respondeu a minha pergunta, né? O equivalente a você ser um capitão amador. Na verdade é bem mais do que ser um capitão Sim. amador, porém, como não existe nada além disso, é o que eles te dão. E aí, para você... Essas perguntas, na verdade, são para tirar algumas dúvidas que a gente sempre tem. Sim. Eu sou a Raiz até hoje, né? Eu deixei de fazer. Eu sempre falo aqui que eu sou a Raiz. Está na hora de eu fazer a minha prova de mestre. Uhum. Já passou da hora, né? Porque eu sou a Raiz há 30 anos e eu nunca fui fazer minha prova de mestre. Então, assim... Se você não tirasse essa certificação de capitão amador, que você foi lá e falou, eu quero, né, já que eu tenho essa possibilidade, eu gostaria de ter essa habilitação de capitão amador. Você poderia navegar com as outras habilitações que você tem como profissional. Sim. Sem nenhum problema. Sim. Mais que nada uma conveniência, porque, por exemplo, quando eu trabalhava nisso... É um documento importante que você não quer ficar saindo para passear de bote com um documento que tua vida profissional depende daquilo. Caiu dentro d'água, molhou, aí tem que pedir uma segunda via, perde a hora de embarque e pode ser demitido, enfim. Então, o documento do trabalho fica em casa e para o dia a dia, em terra aqui, né, vivendo a vida, uma carteirinha igual uma identidade, esse RG. Que aí é o capitão amador que você leva com você. Porque o Seaman Book é um livretinho, assim, né? Ele também não é uma coisa que você fica andando no bolso, é um pouco... O Seaman Book tem os registros de horas navegadas, quantidade de milhas, essas coisas todas? Não, dias de mar. Dias de mar, tá. Isso, dias de mar. Você não registra ali as milhas? Não. As milhas você acaba registrando no diário de bordo. Tá. Outro dia, conversando aqui, semana passada, com o Arturo, né, da escola Azimuth, a gente estava falando um pouco sobre os registros de horas, né, porque ele faz a certificação de ATMaster, esse tipo de coisa. E é importante ter esse registro, ele falou, porque é uma das exigências da entidade. Comprovação, isso. Precisa comprovar. Precisa comprovar. Que legal essa experiência aí, você compartilhar com a gente, para que a gente tenha um pouco desse conhecimento. Eu mesmo tenho curiosidade, né? É um mundo náutico maravilhoso aí. Então agora, quando eu estiver no barco junto com você, eu vou bater continência pro tenente e capitão aí, e o velejador aí com tanta experiência. Que legal, Lucas, que legal. E aí você continua, né, vamos continuar falando um pouco ainda de barco, regata. Você continua velejando, né? Em que barco hoje você veleja? Que modelo de barco? Hoje a minha dinâmica é um pouco diferente, né? A minha vida inteira eu velejei por prazer e competi por prazer. E tive um hiato quando eu estive trabalhando profissionalmente, né, em navios. Nunca me afastei do mar, mas segui em outra linha. E agora, enfim,
retornei para o mundo da vela, mas de um lado muito mais profissional, comercial. E hoje eu, óbvio, sigo amando o esporte, né? Não deixaria de embarcar para trabalhar com isso se não amasse. Mas eu velejo muito mais pela profissão do que pelo... Assim, não tenho mais tempo para sair. Agora entrei de sócio com o Átila no arpege, no tango. E desde o início do ano velejamos uma vez, porque não tem tempo, sabe? Então, o resto dos finais de semana e dos dias de semana é velejando com cliente, que tem que entregar uma vela, que tem que isso, que tem que fazer aquilo. Mas, assim, projetos firmes de longo prazo, eu tô com um veleiro Bravo, que é um C30, e agora a gente está migrando para um Soto 40, e eu sou o gerente do projeto e tático do barco. Além disso, sempre que dá, velejando com cliente, qualquer tipo de barco, e ainda quando sobra um tempinho, pego a família, boto no arpege e sai para passear. Que é a parte mais legal, né? Com certeza. Você tem uma filhinha? Um filho. Um filho? Rafael. Quanto tempo ele tem? Tá com 3 meses. Novinho? 3 meses, Não vou nem perguntar se você vai dar um optimista para ele, porque acho que eu já sei a resposta. A vela eu garanto, o barco tá difícil. Então hoje você compõe a tripulação do Bravo. Perfeito. Que é um C30, mas que vocês estão então migrando para um Soto 40. E vocês vão correr a semana de vela? Sim, ainda de C30. Ainda de C30. Sim. Quantos tripulantes compõem o C30? 7 tripulantes. Na verdade, a regra permite entre 5 e 7, mas todo mundo corre com 7. Assim. O máximo de peso possível que o barco pode receber é melhor para performance. Esse projeto, ele é original da onde, Lucas? É um Carabelli, né? Tem uma história de... Quem comprou foi um engenheiro da aviação civil, alguma coisa assim, piloto de avião. Tem uma história assim, mas acho que a alma do projeto, o próprio nome já diz, é Carabelli. E... Por isso eu sei. Sim, C vem de Carabelli, Carabelli. Claro. Exato. E então vocês continuam com o C30 na semana de vela agora de 2025. Perfeito. Como foi a performance de vocês? Vocês fizeram, eu sei que a segunda etapa da Copa Mitsubishi, o Bravo estava na raia. Sim. Fez a primeira etapa também? Fizeram a primeira etapa. Eu não tive a bordo em nenhuma das duas. Tô tentando lembrar. Essa etapa agora eu corri no Soto 40 e na E. Junto com o Baiar? Junto com o Baiar. E a primeira etapa eu tava com o meu filho recém-nascido e tava na função... De pai. Função papai. E aí eu abortei a velejada. Pelo menos por isso a gente consegue, né? Né? E no meu lugar essa etapa foi o Samuel Albrecht, que também trabalha comigo na North Sails e acabou trazendo um pouco da experiência dele em todos os barcos que ele navega. E pôde ajudar o pessoal do Bravo aí. Legal, o Samuel é um atleta também bastante respeitado, né, no mundo. Ele é do Rio de Janeiro? É Porto Alegre. Ele é de Porto Alegre. É gaúcho. Ele estava aqui esses dias, né? Sim, estava correndo no Bravo. Estava correndo no Bravo. Vou trazer ele aqui para bater um papo com a gente também. A hora que ele estiver aqui na ilha, né? Sim, claro. E agora você está à frente, né, de uma das maiores empresas de fabricação de vela, né, que a gente conhece, que é a North Sails. Né? Quais desafios que você vê para a North Sails no setor náutico brasileiro? Meu ponto de vista, obviamente, acho que é um mercado muito carente. Que hoje o meu maior desafio é conseguir
dar conta do que eu me proponho a fazer, né? É uma empresa, talvez pela questão econômica do país ou cultural, não sei dizer, mas é uma empresa pequena para comparativos globais, né? Nós aqui fazemos tudo, todo o processo, né, dentro de casa. Então, nós importamos o tecido, cortamos, produzimos, fabricamos, costuramos. Assim, tudo é feito aqui. E o maior desafio aí é, na verdade, conseguir atender a demanda, que é muito maior do que o nosso tamanho, por assim dizer. Aí que eu quero chegar. O mercado é muito maior do que o que a gente consegue dar conta. Na realidade, isso é um problema bom. Claro, claro. Vocês hoje estão instalados aqui na Ilhabela, né? Tem a Sim. fábrica aqui, eu já Sim. estive lá, mas a hora que der, seria um prazer fazer uma visita lá e conhecer em detalhes, né? Eu acho muito bonito. Sim. Ali a hora que estica a vela em cima daquelas mesas ali. Espera a gente fazer a reforma. Né? Agora está acabando a reforma, né? Vamos combinar um dia você me levar lá para a gente fazer um documentário, quem sabe, né? Não sei. E aí, essa base que está aqui na Ilhabela atende Brasil ou América Latina? Brasil. Em Buenos Aires tem outra fábrica que atende a Argentina e o restante dos países latinos, América do Sul. E depois tem as outras fábricas ao redor do mundo que atendem o resto do mercado. Outro dia eu estava aqui com o Juninho e a gente falou um pouquinho sobre a diferença da vela de Dacron para a vela de carbono, a gente pode chamar assim. Uhum. Basicamente o que ele nos falou é que a de Dacron ela tem uma resistência menor em relação ao tempo, né? Em termos de rigidez da vela, e impacta mais na performance comparado a uns barcos mais competitivos que têm as velas escuras. Uhum. O que você poderia falar para a gente um pouco mais a respeito desse assunto comparativo das dois tipos de tecnologia? Quando a gente fala em diferentes tipos de velas, existem hoje em dia N tipos, né? A gente primeiro fala diferença de material, e aí é o que você está falando, Dacron e carbono, diferentes tipos de fibras sintéticas. E depois a gente fala em tecnologias construtivas, como é empregado aquele material para colocar uma vela, fazer uma vela ser uma vela. Basicamente, o que o Juninho falou tá correto. O Dacron é um material extremamente durável, no sentido de que é um plástico. Então, vai deixar aí daqui a 20 anos ele tá lá. Mas ele é extremamente ineficiente no sentido de manter uma forma aerodinâmica para uma vela. E por outro lado, o carbono é um material com muito pouco estiramento, então ele consegue preservar essa característica que é boa para performance. Sem contar que ele é mais leve, etc, etc. E em termos de durabilidade, ele vai durar ao mesmo tempo que dura uma vela de Dacron, ou ele dura menos ou mais? Aí vai depender um pouco da tecnologia construtiva. Se você pegar aqui, de um lado você tem duas coisas: material, tecnologia construtiva. Como você usa essas variáveis, você vai ter duas formas de medir o resultado: manutenção ou durabilidade da forma da vela, durabilidade do produto como uma peça íntegra que pode se chamar de vela, né? Então, peguei uma vela de Dacron,
fiz uma construção de painéis. Vou ter uma vela extremamente durável, íntegra ao longo do tempo, porém pouco eficiente em performance. Vai perder a forma aerodinâmica dela rápido. Entendeu? Peguei uma vela de carbono e fiz uma tecnologia construtiva laminada, de tecido laminado de painéis com filme de Mylar, etc. A vela vai ter uma boa durabilidade em performance, porém não vai durar tanto quanto uma vela de Dacron ao longo do tempo, porque ele sofre um processo de delaminação, etc, etc. Então, nunca é uma coisa papum. Você tem que analisar vários aspectos para poder ter uma resposta, um resultado claro do que você está querendo entender. Então não dá para ter tudo, né, na realidade. Nunca. Né? Ou você vai por um caminho por aqui, ou vai pelo outro, você vai ganhar por um lado, mas vai perder pelo outro. Perfeitamente. E quando esses barcos de performance, por exemplo, como o C30, o HPE, que usam muito essas tecnologias, qual é o tipo de construção usado para ganhar essa performance? Hoje em dia, a melhor tecnologia construtiva do mundo, reconhecidamente, é a tecnologia 3DI, né? Que é uma tecnologia onde você constrói uma vela em uma mesa que se dobra tridimensionalmente, através de automação, obviamente, no formato que a vela vai estar no teu barco navegando. Então você pensa que a tua mesa aqui, você vai fazer uma velinha aqui, ela assume um formato que já é o que o designer projetou para ela ter no teu barco. E aí você constrói a vela em uma peça única, ou seja, não tem costuras, colas, junções, é uma coisa praticamente rígida, é flexível, mas ela é muito íntegra, no formato que já é para ela ter. Então, assim, é muito eficiente, né? Que legal. Muito eficiente. Em termos de tecnologia construtiva, hoje o que tem mais avançado no mundo. America's Cup, todos os barcos usam isso. Volta ao Mundo. É muito empregado nesse barcos grandes e tudo mais. No C30 também temos, enfim, dá para se fazer para qualquer tamanho de barco, né? E aí isso muda a medição, o rating, ou isso não muda nada? Depende de qual regra você está medindo, né? Se você está medindo na ORC, não tem problema nenhum, não faz diferença. Se você está medindo numa classe RGS, por exemplo, você tem uma penalização pelo tecido exótico, depende do que a regra diz. Tá. Na classe C30, por exemplo, não tem rating. Então, é permitido e quem chega na frente ganhou, acabou. Então, vamos lá. Dúvida aqui. Então, o meu barco, eu construí numa tecnologia 3DI. É DI de I mesmo ou I de DI, I mesmo, né? 3DI. Então eu construí lá, eu tenho um C30 que eu construí com essa tecnologia, a vela. Okay. E o meu adversário lá que está na raia construiu também uma vela de carbono, mas não usou essa tecnologia. Certo. Em termos de performance, eu vou ter uma diferença de ganho em comparação a esse meu adversário? Se você mantiver as outras variáveis constantes, sim. Mas a performance de uma vela não é medida apenas na tecnologia construtiva. É medido em qual tipo de fibra é empregada, é medido em o desenho da vela, que pode ser um pouco diferente uma da outra, é medido em detalhes de acabamento, geometria, enfim, N coisas que entram junto na equação. Tá. Mas se você pegar duas velas iguais,
exatamente iguais e só mudar essa variável, definitivamente. Tá. Definitivamente. E aí não tem medição, mesmo assim? Não. Então, teoricamente, na matemática, esse barco teria mais vantagem de performance do que o outro. Sim. Sim. Porque tem mais tecnologia teria uma embarcada. performance melhor, o que também não determina que ele vai ganhar. Não, tudo bem. Sem dúvida nenhuma. Tem outras variáveis E é aí. isso que o mundo da vela é tão louco e interessante, porque às vezes chega um cara lá, do nada, despretensioso e ganha. Assim, o que eu vejo muita gente falando é: corri contra o Robert Scheidt e ganhei dele. Imagina se você vai em outro esporte pegar um cara campeão olímpico e do nada ganhar uma regata ou ganhar uma competição do cara. A vela proporciona muito isso, porque você está num ambiente totalmente variável, de vento, onda, correnteza, tudo. Você tem uma tripulação que hoje o cara acordou, brigou com a esposa, veio velejar, deixou o balão cair na água. São tantas variáveis que... Sabe? Então é também uma das belezas do esporte. Sem dúvida, sem dúvida. São variáveis que a gente não consegue controlar. Né? Exato. Mas tem uma interessante que eu queria que você compartilhasse um pouco aqui com a gente, quando a gente fala de um barco competitivo, ou qualquer barco que tiver na raia, né? Principalmente com tripulação grande, né? Como que é a dinâmica ou que dicas que você daria para quem está querendo iniciar, né, uma carreira? Eu não vou chamar de carreira porque é uma diversão, né? Mas indo para a raia, participar de regatas, essa integração do time, né? Porque a gente sabe que tem uma dificuldade ou um desafio, vou chamar de desafio em vez de dificuldade, para que funcione de uma maneira sincronizada, né? O time todo, para que o time esteja coeso, que o time esteja motivado, para que o time... É como você falou, às vezes tem um tripulante que chegou, que dormiu mal e, putz... E aí, esse tripulante, ele chega e fala, putz, Lucas, dormi mal, tô mal, me ajuda aqui na hora. Como que é essa dinâmica dentro do barco na hora que a coisa está pegando ali? Porque a gente sabe que é importante funcionar isso, né? Sim. Que seja coeso. Sim. Conta um pouco da sua experiência sobre esses momentos dentro do barco. Sim. Minha vida inteira naveguei entre amigos, né? E hoje eu navego profissionalmente. Então, do que eu pude olhar desses dois mundos, é que existem duas fórmulas de sucesso e longevidade numa equipe, num projeto, num barco, que seja, que consiga competir durante bastante tempo e que mantenha uma performance, uma consistência competitiva. Ou você tem uma equipe muito unida, onde vocês se conhecem, vocês são amigos ou são muito próximos e tem esse espírito, porque aí você, independente do resultado, vocês estão juntos ali e tal, sei o que é. Ou você investe muito e tem os melhores caras fazendo em cada função. Porque o bom profissional vai saber trabalhar em equipe, vai saber entregar o resultado e vai te dar uma boa performance. Por outro lado, nem todo mundo consegue esse tipo de investimento. Então, onde eu vejo muitos projetos, muitos barcos desanimando, desistindo, é um barco que não consegue construir essa identidade como equipe
E ao longo do tempo o resultado para de vir ou uma evolução para de acontecer e a pessoa começa a perder o interesse e vai fazer outra coisa. Então assim, se você não tem a capacidade de botar os melhores caras nas melhores funções, independente de valor, minha sugestão é, primeira coisa, crie uma equipe com espírito, identidade, união, porque aí você tem como fazer uma curva gradativa de aprendizado. E aí depois você vai melhorando seus equipamentos, você vai aprendendo como usar os equipamentos, sem precisar também pesar no teu bolso de uma vez só. Oh, que legal isso que você está trazendo. Quer dizer, às vezes a pessoa se empolga ali de conseguir querer montar um barco com o que tem de melhor de tecnologia embarcada, com as velas, equipamentos eletrônicos, só que deixa de investir no que é tão importante, ou talvez mais importante, porque você deu prioridade a essa questão, humano. No material humano, né? Por exemplo, se você vem para mim e fala, Lucas, comprei aqui um HPE 25, nunca velejei no barco. Posso ter uma vela 3DI? Eu vou falar, pode, mas não recomendo. Porque você também não vai conseguir extrair o que ela pode te oferecer. Então é mais importante você chegar, entender, ver como funciona, começar a ter dúvidas, começar a entender, e aí você começar a ver a diferença entre o que é bom e o que é ruim, e aí você dá um grauzinho no equipamento. E enquanto isso vai azeitando essa tripulação, Exato. Se conhecendo, fazendo a coisa... Vai vendo onde são as maiores deficiências. Já não, a minha maior deficiência é num jaibe aqui, porque o moitão trava. Troca o moitão. Nosso jaibe melhorou. Agora, o leme vibra. Resolve o leme. Melhorou. Agora eu não estou ganhando a regata porque por algum detalhe que o cara consegue pedir água chegando na boia e talvez seja a hora desse upgrade. Em algum momento da tua experiência, principalmente nesses barcos profissionais que você já passou, que passa, na história, você já teve alguma situação onde teve um estresse dentro do barco e como é que vocês conseguiram administrar isso naquele momento? Acho que nunca tive um estresse. Um estresse assim entre as pessoas? Não, sempre tem atrito, né? Assim, praticamente toda regata tem algum atrito de um xingamento, uma coisa assim meio... Mas isso faz parte do jogo e tá tudo certo. Agora, realmente um estresse no sentido de que uma briga ou alguma coisa assim, nunca tive. Então essa coisa que faz parte do jogo ali Sim, fácil de administrar. Tem no futebol. Qualquer esporte coletivo você... era pra ter tocado a bola, sai pra lá, não enche o saco e tal, e morreu ali, depois vai tomar cerveja e tá tudo certo. Normal. Que legal. Estamos chegando aqui já meio que pro final desse nosso papo, muito legal, adorei aqui, as portas do Sailingcast vão estar sempre abertas para você, Lucas, para Norte Sail também, quando você quiser. E a gente tiver a oportunidade de fazer uma visita lá, vai ser um prazer para a gente, né, conhecer um pouco mais de perto. Conta com a gente, com a produção aqui. Antes de terminar, eu quero te entregar o bonezinho nosso do Sailingcast. Obrigado. Que mensagem que você poderia deixar aí para quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo? Tem gente que já é velejador, tem gente que já é velejador experiente, tem gente que eventualmente pode estar escutando a gente pela primeira vez aqui e nunca velejou. Com toda essa sua bagagem aí, em tão pouco tempo, né? Você tem 31 anos, né? Sim. Toda essa experiência, quando você me mandou lá, eu falei assim, caramba, quantas vidas, né? O Lucas tem. É impressionante aqui, a conversa foi muito legal, ele contou um pouco
dessa experiência, mas o que você poderia deixar aí de uma dica, uma sugestão para quem está começando ou para quem já veleja? Quanto mais eu avanço e mais eu vejo, entendo, aprendo as coisas, mais eu vejo que o horizonte está além. Então, e várias pessoas que eu tenho como exemplo na minha vida, eu percebo isso nessas pessoas também. Então, nunca ache que sabe de tudo. A maioria das vezes não existe uma verdade assim, única. Existe o que é melhor naquele momento para aquela pessoa, dependendo de como ela está, qual é o objetivo dela, enfim. E se arrependa por ter tentado e não conseguido, mas nunca se arrependa por ter deixado de fazer, sabe? Eu já deixei passar alguma coisa e falei, putz, deixei passar. E nunca vou saber o que era ou como foi, porque a oportunidade passou. Então, se for para errar, erra por ter tentado e não ter dado certo. Muito bom, muito legal. Obrigado pelas palavras. A gente tem aqui um diário de bordo do Sailingcast. Vou te pedir para você registrar a sua participação aqui com a gente. Por favor. Tá aí. Acho que tá... ver se tá assim. Eu acho que... Não, peraí. Acho que, ó. Pronto. Se você tá aqui com a gente ainda, aproveita para assinar o canal do Sailingcast, siga as nossas redes sociais no Instagram, Sailing_cast. Deixa o seu like, compartilha com quem você sabe que gosta de assuntos do mar e do vento. A gente sempre está trazendo aqui gente da comunidade náutica, da comunidade da vela, para conversar com a gente. Mande sua sugestão e a gente vai trazer aqui quem você sugerir. Lucas, mais uma vez obrigado. Quem quiser fazer contato com você ou com a North Sails, por onde que a gente consegue fazer esse contato? Deixa aí, se você quiser, teu telefone, teu e-mail, ou por favor. Perfeito, deixo aí com vocês. Você não quer deixar aqui, falar pra gente? Claro, meu telefone? Ou o Insta, não sei, o que você quiser. Quem quiser comprar uma vela hoje, liga pra onde? Liga para mim. Então tá, a gente vai deixar aqui na descrição o contato da North Sails para poder então fazer um orçamento, conhecer um pouco mais, né? E ter as velas aí do North Sails. Eu costumo dizer aqui no fechamento nosso que tudo isso aqui acontece porque o vento nos conecta. Então, cara, muito obrigado mais uma vez por participar. As portas vão estar sempre abertas. Obrigado. Legal? E você que acompanhou a gente até aqui, até a próxima sexta-feira. Obrigado, pessoal.